Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos comentar questões da banca IDECAM. Vocês me pediram para comentar algumas questões desta banca organizadora e cá estou para fazer isso, para comentar as questões, resolver as questões de língua portuguesa da banca IDECAM. Esta banca tem sim algumas particularidades e ao longo desta correção eu vou mostrar para você como o IDECAM geralmente cobra os assuntos de português. Se prepare, já pegue aí o seu caderno, a sua caneta, porque tem muita coisa para você anotar aqui nesta aula, tudo bem? Antes, porém, de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal ou não é inscrita no canal, preste atenção agora. Tem um botãozinho vermelho aqui do lado, basta você clicar ou tocar neste botão para você se inscrever aqui no canal, para você não perder as nossas próximas aulas de questões comentadas, de língua portuguesa, enfim, de redação também, enfim, tudo aqui que a gente coloca no canal com muito carinho para vocês. E se você já é inscrito ou inscrita, já faz parte aqui da família deste canal e ainda não deixou o seu like, você tem algo a fazer. Olha só como é que eu desenho bem. Deixa o seu like aqui, porque este vídeo está bastante especial, recheado, mas assim, recheado de algumas coisas bem interessantes para que vocês comecem a acertar as questões não somente do IDECAM, mas de qualquer banca organizadora, tudo bem? Se você ainda não conhece a minha plataforma de estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, rotadeestudo.com, dá uma conferida lá para você conhecer as aulas. Então vamos lá? Vamos comentar as questões do IDECAM? Eu vou fazer como eu sempre faço aqui no canal e que vocês sugeriram e que agora eu lembro sempre que eu vou comentar questões. Eu vou deixar a questão aqui um pouquinho na tela para vocês. Essa questão aqui e algumas outras são questões um pouquinho maiores, então eu não consegui colocar para vocês aí em uma tela só. Mas eu vou deixar assim, desse jeito, daqui a pouco eu passo para a próxima, tudo bem? Então, esta é a questão número 1. Ó, a letra B tá aqui, vou passar aqui para o restante. Então, tente resolver essa questão. Dá uma pausa e tente resolver. Agora, olha a questão número 2. Já deu uma pausa, olha aqui o restante dela. E a questão número 3 é esta aqui, ó. Questão número 3. Opa, letra B aqui. Agora, olha a letra E. E a última questão é esta aqui. Esta aqui ficou na mesma tela. Dê uma pausa e tente resolver. Muito bem, agora que você já resolveu essas 4 questões, vamos ao comentário, porque tem algumas coisas aqui que eu preciso falar com vocês para que vocês comecem a acertar as questões desta banca organizadora. Então aqui, ó, a questão número 1 é uma questão de regência. E a questão, essa questão aqui especificamente, ela trabalha a regência verbal, a banca altera os verbos, porém, ela não está interessada em alteração de sentido. Ela não está interessada propriamente em semântica. O que ela quer é gramática. É exatamente isso que está aqui, ó, no comando da questão. Veja só. Assinale a alternativa em que, alterando-se o verbo sublinhado no período acima, que está exatamente aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a leitura, o que a banca fala? Ó, tenha-se mantido a correção gramatical. Então, o que a banca quer é a correção gramatical. Por quê? Ela continua e fala assim, ó, não leve em conta alterações de sentido. Então, o sentido será deixado de lado e a gente vai focar somente a correção gramatical, ou seja, a gramática, as regras gramaticais. Vamos lá, vamos fazer isso? Lembra que eu falei para você, isso aqui é uma questão de regência. Olha só o texto. O resultado lembra muito as conclusões dos pesquisadores. Eu vou somente até pesquisadores, porque o restante do texto não é importante para a questão. Então, a minha função, e algo que eu ensino lá na Rota de Estudo, é ser preguiçosa. Eu vou resolver as questões e vou somente fazer aquilo que a banca quer. É exatamente essa linha de raciocínio, já é a primeira dica que eu quero te dar. Não fique, se não for importante, lendo o texto todo, ok? Vamos lá, o resultado lembra muito. É uma questão de regência, eu já falei. O que a gente precisa analisar? A regência deste verbo. Então, veja só, o verbo lembra, que está aqui conjugado, eu só vou fazer essa análise para depois você entender o raciocínio que nós utilizaremos para resolver esta questão.
questão. O verbo lembrar aqui é um verbo que não é pronominal. Nós já temos algumas aulas aqui de regência em que eu falo sobre este verbo. Então, este verbo aqui, ó, não é pronominal. E se ele não é pronominal, ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, não vai ter preposição. É por isso que a construção correta é: o resultado lembra muito. Lembra o quê? Lembra muito as conclusões. Então, lembra as conclusões. Perfeito, é um verbo transitivo direto. Muito bem. Agora vamos analisar a reescrita a partir deste trecho. Veja que o que a banca IDECAN faz é alterar o verbo, sempre pensando na regência, e algo que eu sempre falo aqui no canal acontece nas alternativas, que é o quê? A regência, anote aí, se você ainda não sabe isso, a regência, ela está atrelada a um negocinho chamado crase, ao assunto, acento grave indicativo de crase. E é isso que a banca faz aqui. Ela trabalha, ela tenta te confundir em relação à regência do verbo e o uso do acento grave indicativo de crase. Então, olha a letra A. O resultado almeja as conclusões com acento grave indicativo de crase. Preste atenção porque o verbo almejar é um verbo que não pede preposição, ou seja, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto e ele não pede uma preposição obrigatória, significa que este as aqui é somente um artigo para determinar o nome conclusões. Isto aqui, pessoal, é só um artigo. E lembra que nós já estudamos aqui também no canal. A crase é a fusão de dois elementos iguais. Dois as, duas vogais iguais. Então, se eu só tenho um artigo, por que eu vou colocar acento grave indicativo de crase aqui? Não dá para colocarmos este acento grave indicativo de crase. Ou seja, esta construção está incorreta. O correto seria: o resultado almeja as conclusões, obviamente sem o acento grave indicativo de crase, tudo bem? Então, conclusões. Como a banca está pedindo a alternativa correta no que se refere à correção gramatical, ou seja, a regência, essa aqui está eliminada. Agora, olha a letra B. O resultado imiscui as conclusões dos pesquisadores. O que o IDECAN fez aqui foi uma maldade danada. Por quê? Muitas pessoas, obviamente, não conhecem este verbo. Se você não conhecia, eu quero te ensinar aqui o seguinte. Primeira coisa, este verbo é pronominal. Então, aqui nós já temos uma incorreção gramatical, porque se ele é pronominal, preciso de um pronome aqui. Eu não posso escrever ou falar o resultado imiscui as conclusões. Eu preciso fazer como? Ó, eu vou colocar aqui ao lado só para você saber, porque tem duas coisas que você precisa saber sobre este verbo. Primeiro, que ele é pronominal, então eu vou colocar aqui no infinitivo para você, tudo bem? Para a gente ter aqui essa construção, ó. Ele é pronominal e, além disso, tem uma outra coisa que você precisa saber. Ele pede uma preposição específica. Que preposição é esta? A preposição em. Se eu tenho dois problemas aqui. Primeiro, a banca colocou o verbo aqui como não sendo pronominal, este já é um erro. E a segunda coisa, não tem preposição. Então, eu jamais poderia escrever desta forma aqui. O que eu tenho que fazer? Na verdade, não é nem só isso aqui que está errado. Essa estrutura toda aqui que está incorreta. Eu precisaria escrever da seguinte maneira: o resultado imiscui-se em conclusões ou nas conclusões dos pesquisadores. Fica melhor porque aqui já tem o artigo. E uma outra coisa agora em relação ao sentido, por isso que eu deixei por último, porque a banca não quer saber de sentido, mas só a título de curiosidade, este verbo significa intrometer-se. Essa é a semântica dele. Então aqui, como eu disse, a construção correta precisa ser da seguinte maneira: o resultado imiscui-se nas conclusões dos pesquisadores, tudo bem? Então a gente já elimina a letra B de bola. Essa letra B foi uma maldade danada. Esta banca, ela tem essa característica de ter aquele coração ruim, aquele coração cheio de mágoa, aquele coração, sabe, cheio de rancor, e ela fica querendo descontar isso na gente, descontar isso em você. Mas calma, que aqui nós somos do bem, nós somos da paz e nós vamos conseguir vencer esta banca IDECAN. Vamos para a letra C? Então vamos lá, ó, a letra C fala
fala assim, ó, o resultado é esquece das conclusões dos pesquisadores. Se você já assistiu aos meus vídeos aqui de regência, você sabe muito bem que nós temos o verbo esquecer, que é transitivo direto, e o verbo esquecer-se, que é transitivo indireto. Se ele pede uma preposição, ele precisa ser pronominal. Tá vendo aqui a incoerência dessa estrutura? Apareceu a preposição de, mas aqui não apareceu o pronome. Então, se a banca quiser colocar este verbo aqui sem o pronome, ela pode? Pode, desde que ela elimine esta preposição. Então, o resultado esquece as conclusões dos pesquisadores. Ou, o resultado se esquece das conclusões dos pesquisadores. Logo, essa aqui também está errada. Agora, olha a letra D de dado. Estou falando para você que essa banca aqui tem o coração magoado. Veja, ó, o resultado anui as conclusões dos pesquisadores. Ó, vamos falar a verdade. Quem utiliza esse verbo aqui, esse verbo não é muito comum no dia a dia. E aí fica difícil da gente saber a regência. Então, se você, por exemplo, não sabe a regência deste verbo, eu vou te explicar agora para você nunca mais esquecer, tudo bem? Então, ó, o resultado anui. O verbo é anuir. O que você precisa saber? Que este verbo é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, ele pede, obviamente, uma preposição. E ele pede aqui uma preposição específica. Que preposição é esta? A preposição a. Opa, calma aí, professor. Então, se ele é transitivo indireto, ele pede uma preposição. E do outro lado, olha aqui, ó, eu tenho o nome conclusões, que é um nome feminino, e admite um artigo definido plural. O que significa? Significa, sim, que a regência está correta, que nós vamos colocar o acento grave indicativo de crase. Logo, a opção correta é a letra D de dado, tudo bem? Então, cuidado, 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 porque a banca IDECAN, ela pega alguns verbinhos, ela pega algumas palavras que a gente não conhece, que não são utilizadas no nosso dia a dia, para tentar te induzir ao erro. Mas agora você já sabe, se cair o verbo anuir na sua prova, você já sabe que ele é transitivo indireto e ele regerá a preposição a. E cuidado, se houver possibilidade de colocar o acento grave indicativo de crase, você o colocará sem medo, ok? Agora, qual o problema da letra E? O resultado alude às conclusões dos pesquisadores. Bom, o verbo aludir, pessoal, é um verbo transitivo, vou puxar uma setinha aqui, ó, é um verbo transitivo indireto. Aludir significa referir-se. O verbo referir-se também é um verbo transitivo indireto. E sabe qual é a preposição que o verbo aludir pede? Pois é a preposição a. O que isto significa? Significa uma coisa só, que esta construção está incorreta, porque ficou faltando aqui o acento grave indicativo de crase. Então, eu precisaria colocar o resultado alude às conclusões dos pesquisadores com acento grave indicativo de crase aqui. Este é o erro da letra E. Então, número 1, nosso gabarito, vou colocar aqui em cima o nosso gabarito, 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 ó, gabarito. Então, número 1, letra D de dado. Perfeito. Vou colocar aqui número 2, número 3 e número 4. Vamos lá para número 2, que diz exatamente o seguinte, ó. Eu coloquei aqui uma questão logo em seguida de acento grave indicativo de crase. Porque a gente já estava falando de regência e também de crase, agora vamos ver uma questão propriamente de crase. E olha só o que a banca cobrou aqui. Ela cobrou, pessoal, a justificativa. Ela quer saber o motivo, ela quer saber a regra. Algumas bancas têm feito isso atualmente, têm cobrado a regra em si. Ela quer saber se você conseguiu memorizar a regra. Então vamos ver aqui como é que essa banca aqui está cobrando este assunto. Ó, no último período do texto, coloquei aqui o último período para você. Ela fala assim, ó, o uso, tá aqui, ó, o comando, o uso do acento grave indicador de crase está relacionado a ou ao uso adequado das locuções femininas reduzidas sintaticamente. Olha só, a banca quer saber se você consegue verificar o motivo do uso do acento grave indicativo de crase. Para isso, nós vamos ler o texto.
texto. Olha só, ela está relacionada ao clima, à massa corporal, ao consumo alimentar, à atividade física e aos hábitos adquiridos desde a infância. Perfeito. Por que existe aqui o acento grave indicativo de crase em a massa corporal e a atividade física? Vamos analisar o que está antes. É sempre assim que você vai fazer. Você sempre vai analisar qual é o termo que está pedindo a preposição. Somente desta forma que você verificará se o acento grave indicativo de crase está ligado à regra geral, porque nós sabemos que existem algumas outras regras, alguns casos especiais, e aí isso aqui não vai se aplicar, tudo bem? Isso aqui a gente está falando, deixa eu puxar aqui uma setinha para você, ó, da regra geral. Ok? Regra geral. Perfeito. Então, ela está relacionada ao clima, à massa. Você consegue perceber que a massa corporal está ligada, ou seja, esse termo, essa expressão, está ligada a um nome anteriormente expresso. Porque se eu apagasse aqui para você, ó, ela está relacionada a massa corporal. Fica fácil de você perceber que a massa corporal é um termo, uma expressão que se refere a quem? A este termo aqui, ó. Por quê? O que está relacionado sempre estará relacionado a alguma coisa. Então, este termo aqui pede uma preposição. É um termo transitivo, portanto, ó, relacionada a alguma coisa. Então, deste lado eu tenho uma preposição e do outro lado eu tenho um artigo. Esta é, como eu disse, a regra geral de uso do acento grave indicativo de crase. Agora vamos um pouquinho mais fundo e vamos analisar este termo aqui. Bom, a gente sabe que na regra geral nós temos duas possibilidades, ou seja, dois termos podem pedir uma preposição. Quais são esses termos? Isso aí, um verbo ou um nome. Isso aqui é verbo? É claro que não. Se não é verbo, preste atenção aqui. A gente já pode eliminar isso aqui, ó, regência verbal. Se um verbo pedir uma preposição, será regência verbal. Se um nome pedir a preposição, adivinha, será a regência nominal. Então a gente já consegue, pela lógica, eliminar esta aqui. Então nós já conseguimos eliminar a letra B. Agora olha a letra A, o uso adequado de locuções femininas. Bom, se a gente já viu que este termo está ligado ao termo relacionada, e relacionada é um nome que pede uma preposição, isto aqui, portanto, não é uma locução adverbial feminina. Pelo contrário, é um nome, é uma expressão que completa o sentido de um nome, ou seja, isso aqui é um complemento nominal. Com isso, a gente consegue eliminar também a letra A. Eu só quero fazer o seguinte, eu quero apagar esta parte aqui e só focar, pessoal, a parte que nos interessa. Na verdade, esta vírgula aqui ficará, ok? Então, reduzindo aqui a estrutura, nós temos, ela está relacionada à massa corporal, ela está relacionada à atividade física. Então, esse termo também, ó, atividade física, está atrelado ao nome relacionada. Então, o que eu sei é que existe aqui uma regência nominal, porque nós já vimos, se um nome pedir uma preposição, nós temos ali um caso de regência nominal. Agora vamos analisar a próxima alternativa. Ó. O emprego da enumeração de termos que se aproximam e são ligados ao mesmo verbo. Ó, não é verbo, a gente já viu que é um nome. Então, cuidado, porque essa daqui tem um jeito. A banca vai falando e você começa a acreditar na história que ela está te contando. Só que aqui, pessoal, não há motivo de vocês acreditarem que a letra C pudesse ser a resposta, porque o termo não está ligado a um verbo, e sim a um nome, ok? O problema está aqui no final. Agora a letra D é a nossa resposta, ó. Relação estabelecida entre o termo regente e o termo regido, aliada ao uso do artigo feminino. A banca não quis entrar na letra D na seara de definir a regência, não. Ela só quis, porque ela quis ser mais geral e talvez tentar te confundir. O que ela quer dizer com termo regente? Termo regente será sempre o verbo ou o nome, ou seja, é aquele termo que vai pedir a preposição. E o termo regido é aquele nome que admite o artigo. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Relacionada é o termo regente e massa corporal e atividade física são os termos
regidos. Então aqui a banca cobrou a regra geral e ela tentou colocar no meio do seu caminho algumas pedrinhas para tentar te confundir. Mas agora você sabe o que você tem que fazer para você não cair nessas pegadinhas da banca IDECAN, ok? Então, número 2, só voltando aqui, gabarito letra D, deixe-me colocar aqui no nosso gabarito letra D. Agora vamos para o número 3. A número 3 fala sobre o que exatamente? Fala sobre concordância verbal. Essa questão é bem simples, na verdade. Muito simples, fácil, não tem pegadinha, só que você sai de uma questão dessa daqui. Você sai de uma questão dessa daqui, da banca colocar alguns verbos um pouquinho diferentes. Aí você cai em uma questão como a número 3, você acaba na hora da prova achando que não é possível que seja tão fácil assim. Mas eu quero te mostrar que sim, a banca IDECAN tem essa estratégia. Às vezes ela coloca uma questão muito fácil para você achar que não. Tem alguma pegadinha e você acaba marcando a opção incorreta. Mas vamos lá que eu quero te mostrar. Ó, número 3, uma questão sobre concordância verbal bem simples, mas muito simples. Se você já assistiu às aulas aqui do canal, com certeza você vai acertar esta questão. Olha só, acerca da concordância verbal em funda-se, pode-se afirmar que. Então, eu fiz o seguinte, eu retirei aqui, ó, essa parte do texto, está exatamente aqui. Esse argumento funda-se, no entanto, em testemunhos precisos. É isso que a banca quer saber. Ela quer saber, olha só, essa concordância aqui, a concordância deste verbo, sobre esta concordância, o que a gente pode afirmar? Vamos lá. Há equívoco, pois o verbo deveria concordar com testemunhos precisos. Ó, o que você precisa lembrar? Testemunhos precisos tem aqui, ó, uma preposição, ou seja, um termo preposicionado. Se você não soubesse coisa alguma acerca de concordância verbal, se você não soubesse regra geral, nem nada, mas se você soubesse que um termo preposicionado não pode funcionar como sujeito da oração, você seria capaz de eliminar a letra A. Antes de irmos para a letra B, o que você precisa lembrar, ou o que você precisa saber caso você ainda não tenha estudado esta matéria? Que a concordância verbal é a harmonia, digamos assim, entre... Isso aqui é a regra geral, tudo bem, pessoal? Entre sujeito e verbo. Esta, como eu disse, é a regra geral. Tem algumas outras coisas, nem sempre o verbo vai concordar com o sujeito, mas isso daí eu explico melhor lá na rota de estudo no nosso módulo completo de concordância verbal. A regra geral que você precisa saber é que o verbo concorda com o sujeito. Sendo mais específica, porque eu não gosto de te deixar no escuro, você pode memorizar o seguinte, que o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Ah, mas como é que ocorre essa concordância? Preste atenção aqui. Essa concordância ocorrerá da seguinte maneira. Ela ocorrerá em pessoa e número. Mas, Eliane, o que é pessoa e o que é número em língua portuguesa? Eu vou te explicar. Número é singular e plural. E pessoa? Pessoa é aquela história, sabe, de segunda pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa. Então, é isso aí que é a pessoa gramatical. São as pessoas, na verdade, gramaticais. Segunda e terceira. Essa é a base da concordância verbal. Como eu disse, existem algumas particularidades, não é somente isso, porém aqui para você acertar a questão, você só precisa saber isso. E eu quero te dar mais uma informação, quero passar para você algo importante. Não pode haver sujeito, ó, não sujeito preposicionado. Preposicionado. Não pode, de forma alguma, pode haver sujeito preposicionado. Então, sujeito preposicionado, não, ok? Então, aqui, se a banca fala que testemunhos precisos, ó, há um equívoco, pois o verbo deveria concordar com testemunhos precisos. A banca está dizendo que testemunhos precisos é o sujeito da oração. Mas quando a gente olha aqui, tem uma preposição. Então, essa informação não está correta. Agora, olha a letra B. Há equívoco. Bom, aqui eu já quero parar, porque eu não quero que você fique condicionado ou condicionada a acreditar nas coisas que o IDECAN fica falando para você. O que você vai fazer na hora da sua prova? Você vai fazer o seguinte, para você sair desse ambiente que a banca cria para você. Você vai logo de cara identificar, primeiro,
Existe erro porque ela está falando de equívoco. Então eu preciso identificar se há um erro. Quando ele fala, ó, esse argumento funda-se, no entanto, em testemunhos precisos. O que funda-se em testemunhos precisos? Veja que o verbo responde, ó, esse argumento. Então, o que eu sei aqui? Eu sei o seguinte, que esse argumento é o sujeito da oração. Cadê o núcleo desse sujeito? Está aqui, ó, argumento. Então, este verbo está no singular e na terceira pessoa para concordar com o núcleo do sujeito. Existe equívoco aqui? Existe erro? É claro que não. Existiria erro se, por exemplo, a frase estivesse assim, ó, esses argumentos funda-se ou esse argumento fundam-se, não haveria concordância entre pessoa e número. Então aqui se eu tenho um verbo que está, vou colocar aqui para você, eu sugiro aí, se você estiver assistindo com o seu caderninho, eu sugiro que você anote, ó, na terceira pessoa do singular. E esse argumento, que é o sujeito, está na terceira pessoa do singular. Então houve aqui uma concordância. Então a primeira coisa que eu já sei é que não existe equívoco. Se não há equívoco, eu já posso eliminar a letra B, porque ela diz que há equívoco. E eu também posso eliminar a letra C, porque ela diz que há equívoco, ou seja, existe um erro ali. Agora a letra D, eu preciso olhar com mais cuidado, porque ela diz que não há equívoco. E a letra E também, não há equívoco. Vamos analisar a letra D, ó. Não há equívoco, pois o sujeito é indeterminado? Não, eu acabei de identificar o sujeito está aqui, determinadinho aqui, ó, presente e sorridente aqui, nesta construção, neste texto. Então, o sujeito é determinado. Não é à toa que, se quisermos classificar este sujeito, podemos fazer. Ele é um sujeito simples e determinado. Então, a gente já consegue eliminar também a letra D. E a letra E? Não é equívoco, pois o sujeito é esse argumento. Ah, muito bem. Esta é a nossa resposta. Letra E de Eliane. Então, vamos lá, vamos colocar aqui na letra, cadê? Número 333, letra E. Agora, vamos para o número 4, que é uma questão que pode confundir muita gente. Acentuação gráfica. Olha só o que essa questão diz. Em constrói, na linha 1, há necessidade de acentuação gráfica. Então, ela está falando, ó, que este acento aqui é obrigatório. Perfeito. Agora, o que esta banca quer? Eu ainda não sei. Vamos lá, deixe-me marcar aqui para você. Com relação a essas regras, ou seja, de acentuação, assinale a alternativa que apresente uma palavra com acentuação incorreta. Então, ela quer a acentuação incorreta, por excesso ou falta de acento gráfico. Vamos analisar. Letra A, papéis. Letra B, anzóis. Letra C, ideia. Letra D, colmeia. Letra E, heróico. O que você precisa saber? Tá vendo como é que essa banca aqui é danada? Por quê? Ela tenta te pegar e te vencer pelo cansaço. Ela tenta te confundir com coisas muito parecidas. Mas aqui, o que essa banca está tentando fazer é que você não vai cair nesse tipo de pegadinha da banca IDECAN. O que ela está tentando fazer aqui? Ela está tentando fazer com que você confunda a acentuação de ditongo aberto EI, vou colocar aqui para você, e o ditongo aberto OI. É isso aqui que ela está fazendo. É só isso que ela está fazendo, nada mais. Só que aqui tem uma informação, tem algo que você precisa saber, tem uma regrinha mesmo que você precisa saber sobre isto aqui. Se a palavra for, preste atenção agora, ó, se a palavra for paroxítona, paro, se ela for paro, vou colocar aqui, ó, paro, o que vai acontecer? Com o novo acordo ortográfico, esse acento caiu, não tem mais acento. Não é à toa que, por exemplo, assembleia, tinha um acento gigantesco antes do novo acordo ortográfico. Mas aí veio o novo acordo ortográfico e falou o seguinte, olha só, nas palavras paroxítonas, se essas palavras apresentarem um ditongo aberto EI ou ditongo aberto OI, vamos fazer o seguinte, vamos eliminar esse acento aqui, ó, não vai
ter mais acento, não. Então, assembleia deixou de ter acento. Da mesma maneira que ideia antes tinha acento em ideia. Você sabe que você já colocou muito acento em ideia, mas agora não tem mais acento por causa do novo acordo ortográfico. Então, ideia, assembleia, colmeia, nada disso tem mais acento. Então, eu já sei, por exemplo, ó, essa aqui eu já posso cortar, porque ela está correta. Ideia também, ela está correta. Lembra que a banca quer a incorreta. E aí, com essa regra, você já sabe a resposta, porque, ó, heróico. Heróico é uma palavra paroxítona. Olha aqui o ditongo aberto oi. E a banca colocou um acento aqui, fazendo com que quiséssemos reviver os tempos antigos de antes do novo acordo ortográfico. Mas agora, pessoal, não tem mais acento. Se a palavra for paroxítona, ela tiver ali o ditongo ei ou o ditongo oi, o que vai acontecer? Não vai ter acento, ok? Então, eu já vou fazer da seguinte maneira, ó, que eu ia explicar os dois aqui, mas acabei falando só das paroxítonas, então não tem mais acento. O acento, isso aí, o acento caiu, então a resposta é a letra E, tudo bem? Agora eu quero falar dessas duas aqui. Mas, Eliane, por que ideia o acento caiu, mas papéis tem acento, anzóis tem acento? Pois é, lembra que eu falei para você que as palavras precisariam ser paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. Aqui é diferente, aqui é uma oxítona, ó. Anzóis e papéis. Se as palavras forem oxítonas e houver aqui, ó, ditongo ei ou ditongo oi, o acento vai continuar ali, você não vai mexer em nada. E uma coisa também interessante, eu vou já puxar uma setinha aqui, ó, heróico. Não tem mais acento. Por quê? É uma paroxítona, tem ditongo aberto aqui. Nós sabemos que com o novo acordo ortográfico não há mais acento. Mas, olha só, a palavra herói, e aí, tem acento ou não tem? Sim, continua com acento gigantesco. Por quê? Entra na mesma regrinha aqui, ó, da letra A e também da letra B. Veja que ela é uma palavra oxítona. Então, se for oxítona, o acento fica ali lindo e maravilhoso. Mas se a palavra for paroxítona, aí não, o acento caiu. Tudo bem? Cuidado, porque o IDECAN vai tentar te confundir. Então, aqui na número 4, nós temos como gabarito a letra E, e eu vou colocar aqui nosso gabarito definitivo da nossa aula de questões comentadas da banca IDECAN. Então, ficou ó, D, D, E, E. Agora, coloca aqui nos comentários quantas questões você acertou, o que você achou dessas questões aqui da banca IDECAN. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Basta você clicar aqui, tocar aqui nesse botãozinho vermelho para você se inscrever no canal e não perder as próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, gosta desse vídeo de questões comentadas, deixe o seu like. E se você quiser estudar comigo na Rota de Estudo, basta você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Um abraço para você, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!